Projeto Afrofuturistic Magazine. Realização: Cult SP, São Paulo, Governo do Estado, Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas. Coordenação: Associação Cultural REC, parceria com Tony Prado Entretenimento, Arte e Cultura. Salve, salve, afronautas do Brasil e do mundo. É um prazer enorme ter vocês aqui de volta à segunda temporada do Afrofuturistic, a sua revista que tem a pretensão de trazer um diálogo sobre cultura, economia criativa e, por que não, dinheiro. E a gente vai receber aqui uma série de convidados que tem um conteúdo muito interessante, gente com sabedoria, gente com prática, gente com vivência, que vai compartilhar um pouco dos seus conhecimentos acerca desses temas e de outros que tocam toda a população preta, pretinhos e pretinhas. E hoje nós vamos estar, além de receber esse convidado muito importante, nós vamos ter a presença musical de artistas como o Mojá e a banda Ultrassoul. Mas eu vou começar agora com o nosso convidado, que é muito especial. Eu, pessoalmente, já o conheço há muitos anos e não vou falar quantos anos, porque senão a gente vai entregar a nossa idade. Mas eu tenho um prazer enorme de recebê-lo aqui e conhecer um pouco da sua trajetória, de uma pessoa que se superou cada dia mais, continua se superando e a gente consegue perceber de onde ele veio, e nós vamos falar um pouco sobre isso, e para onde esse nosso querido amigo vai. E eu vou falar um pouco aqui da história dele. Primeiro vou apresentar um pouco do seu histórico. Esse nosso convidado de hoje é rapper, produtor cultural, ele é pesquisador e ativista da cultura hip hop, gestor de projetos culturais, graduado em pedagogia da Universidade Mackenzie e pós-graduado em administração e organização de eventos pelo SENAC. Atua como supervisor artístico e pedagógico da Fábrica de Cultura de Jaçanã. E com esse currículo enorme, eu apresento o MC Paniquinho, nosso querido amigo e muito conhecido de São Paulo, de todo mundo que luta pela cultura e todo mundo que luta pelo movimento antirracista na cidade de São Paulo. Obrigado, Paniquinho, por você estar aqui com a gente e por você vir compartilhar um pouquinho do seu conhecimento. Ele tem essa carinha jovem, assim. Ele tem essa carinha de menino, mas ó, eu sei da história dele. Caminhada longa, né? Caminhada é longa. Para mim é um prazer muito grande estar aqui, né? A convite seu, até porque você é uma referência para mim Pô, dentro do segmento aí da obrigado. cultura. Muito obrigado, obrigado. Professor. E eu queria começar conversando com você, e a gente estava trocando algumas ideias. O objetivo desse projeto é a gente alargar um pouco as perspectivas e as limitações impostas para o povo negro. A Sim. cultura é uma matéria-prima fundamental hoje na indústria e na indústria cultural, mas é parte da nossa essência, é parte do nosso ser. Como é que a cultura, a produzir cultura, transformou sua vida? Fala um pouco de onde você veio, como é que você encontrou o movimento hip hop, a cultura hip hop e o que ela fez, como que ela transformou a sua vida? Bom, eu venho do Nordeste do Brasil, né? Sou de São Luís do Maranhão. Maranhão. Vim para São Paulo com 3 anos de idade, né? Com meus pais, naquela dinâmica década de 70, então retirantes, a galera vindo buscar oportunidades, né, em São Paulo, né, na grande terra da oportunidade, e me criei na periferia de São Paulo, né, mais especificamente falando Zona Leste. Que bairro? Bairro, inicialmente na Vila Buenos Aires, ali próximo da Avenida São Miguel. Depois morei um bom tempo ali perto do Ticoatira, ali entre Penha, Cangaíba. Com 14, 15 anos fui para a cidade de Tiradentes, quando comecei já a me identificar com hip hop, com o movimento, com os bailes blacks da Chique Show, né? Sim. Aí mudei ali para a cidade de Tiradentes e ali na cidade de Tiradentes conheci uma rapaziada ligado, já estava ligado ao hip hop, conheci o pessoal da Aliança Negra e foi a Fala um partir pouco, a daí. Aliança Negra era o que a gente chamava de posse, né? Posse, O sim. que era posse? O Posse era o que a gente chama hoje de coletivo cultural,
né, de vários jovens que tinham uma ligação com o hip hop, mas esse movimento, o movimento hip hop até então era algo que estava sendo construído ainda na cabeça da juventude, né, ainda estava sendo apropriado Sim. por esses jovens. E aos poucos eles foram entendendo essa função social do hip hop nessa perspectiva de entender que as manifestações da cultura hip hop ela estava intrinsecamente ligada às questões sociais da comunidade, né? Então foi a partir daí que a gente foi tendo o entendimento que se organizar coletivamente era importante para a gente conseguir também reorganizar a quebrada, reorganizar a nossa comunidade, né, organizar eventos. A gente fazia muito os eventos para arrecadar alimento e arrecadar, por exemplo, roupa, né, no período de frio e distribuir para as famílias que tinham mais necessidades nesse momento. Então, a função social do hip hop começou a gente tendo esse entendimento. E aí o coletivo que a gente se organizava se chamava um Posse. Perfeito, muito legal. Olha, que daquele momento, você falou agora das posses como forma de organização do movimento hip hop lá no início. Eu me lembro do Força Ativa, eu me lembro de outras, de vários grupos de organização do hip hop e foram fundamentais para unificar forças, para ajudar a construção do evento. Mas o hip hop hoje completa quantos anos já no Brasil? 50 anos de existência Quase no mundo, 40, quase 40 quase no 40 quase anos, por aí. 40 anos no Brasil, e ele atingiu um nível de maturidade, de profissionalismo, incrível. Sim. E muito dos jovens, dos meninos que estão hoje, acha que já nasceu grande, né. Eu costumo brincar que é o complexo de Adão e Eva, a gente sempre Sim, acha que não tem ninguém, não houve nada antes da gente. Não, o movimento hip sim, hop nasceu pequenininho, cabia todo mundo no elevador, há 30, 40 anos sim. atrás. Hoje a gente vê grandes artistas nacionais em pé de igualdade com os outros gêneros musicais. Você vê grandes diferenças nos rappers, nos artistas do hip hop de hoje e daquele tempo? Sim, eu percebo uma diferença grande do ponto de vista principalmente de estrutural. Eu acredito que os rappers e os artistas contemporâneos, eles pegaram, por exemplo, um momento em que a tecnologia, todos esses avanços, né, de 30 anos para cá, potencializaram as múltiplas possibilidades, né? E a gente fala de tecnologia, a importância da tecnologia, para que eles consigam desenvolver aquilo que a gente demorava bastante, né? Então, tinha várias dificuldades. Então, os artistas tinham muito potencial antigamente, tinha vontade, tinha aquela gana, né, de conhecer o movimento, de compactuar, compartilhar conhecimento, tinha essa dinâmica, mas não tinha a estrutura e não tinha os recursos. Então, você tinha uma peneira que dessa peneira os que se destacavam conseguia ir para uma gravadora, para um selo independente, onde tinha minimamente a estrutura que era possível fazer com que um artista conseguisse gravar um disco, conseguisse aparecer num programa de televisão, né, um artista do break, por exemplo, né, montar um grupo de dança e ir para um programa de televisão, abrir uma novela, né, a abertura de uma novela como foi a Partido Alto, né, com o Sim, Nelson Triunfo sim, na época. Então você tinha essas peneiras, essas poucas possibilidades. Hoje, a infinidade de recursos, com os aplicativos, com as tecnologias. Hoje em dia, um MC jovem, ele consegue produzir sua música em casa através de um recurso básico, de um aplicativo de gravação de música, por exemplo. sim. Não que necessariamente, é lógico que não substitui um estúdio musical, não substitui toda uma preparação. A gente viu aqui pela própria dinâmica para a gente gravar o programa como que é, né? Sim. Então, toda a estrutura, todo o cuidado que a gente precisa ter com todos os detalhes. Mas, pô, hoje em dia você consegue ver artista, por exemplo, do funk, que é uma variação do hip hop, do rap. A gente já viu aí artistas que gravou uma música no celular e ganhou o mundo. A gente tem essa possibilidade hoje. Eu acho que acredito que a diferença está um pouco aí. Tem uma outra coisa que eu pessoalmente, sinto muita alegria e acho que a gente está começando a surgir um pouco da semente, que é a gente aprender a fazer a gestão das nossas coisas enquanto indústria. Sim, Eu sou do tempo
E aí falando falando de muita musicalidade preta que eu já trabalhei com samba, já trabalhei com pagode, já trabalhei com hip hop, já empresariei o DMN, já trabalhei com artistas de samba, vários. Uma coisa que me incomodava é que a gente não estava na gestão e na administração das nossas coisas. E nem só de conversa vive o homem. Vamos agora de música? Ficamos agora com o Mojá. Chegou a minha nação de maracatu, 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 abra a janela Maria, veja que noite tão linda, o Mojá vem chegando, trazendo as cores vermelho e branco, o Mojá vem chegando, trazendo as cores vermelho e branco, bota fogo na alfaia, amado passo chegou, trazendo em seus braços a coroa de Xangô, trazendo em seus braços a coroa de Xangô, trazendo em seus braços a coroa de Xangô, trazendo em seus braços a coroa de Xangô. Chegou a minha nação de maracatu, 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 abra a janela Maria, veja que noite tão linda, o Mojá vem chegando, trazendo as cores vermelho e branco, o Mojá vem chegando, trazendo as cores vermelho e branco, bota fogo na alfaia, amado passo chegou, trazendo em seus braços a coroa de Xangô, trazendo em seus braços a coroa de Xangô, trazendo em seus braços a coroa de Xangô, trazendo em seus braços a coroa de Xangô. E o maracá, o maracatu, o maracá, e o maracá, a boneca é de cera, a boneca é de cera, a boneca é de cera, a boneca é de Os artistas, os músicos não conseguiam fazer nem a gestão das suas obras, alguém fazia por Exato, ele, alguém escrevia as músicas por sim, ele, e a gente está começando a ensaiar de ter gestores de cultura, pretos e pretas. Nada contra sim, que uma pessoa não negra possa fazer a gestão também da cultura negra, mas é desigual você não ter nenhum, ou quase nenhum, gestor, administrador, manager, gestor das culturas e das culturas pretas. Eu falo disso com alegria e cito exemplos, por exemplo, acho que o trabalho da Laboratório Fantasma, muito da Lab Fantasma é muito legal. Acho, não há perfeição em lugar nenhum, mas é muito legal que pretinhos estejam fazendo gestão da sua produção. A Bugnipe também, a galera do Racionais, Eliane, tá todo mundo fazendo gestão das suas coisas. Fala um pouco disso, como é que você vê, como pesquisador, esse novo momento da cultura preta? Eu acredito que a própria indústria, né, cultural, a indústria da música, né, ela durante muito tempo e ainda continua, né, sendo ocupada por produtores culturais que estavam antigamente ligados às gravadoras, às grandes Players. indústrias, né, os grandes players musicais, por exemplo, ao corporativismo, por exemplo, que estava mais inserida dentro do mercado dos eventos, e você não via, por exemplo, a população preta ou então
principalmente os empresários, né, os poucos empresários negros, dentro desse aporte, por exemplo, administrativo. Você tinha lá, a gente tinha, por exemplo, a Chic Show. Sim. Você tinha alguns bailes, a Zimbábue, alguns bailes blacks na época que ousaram e tinham público para isso, porque eram os únicos que investiam naquilo que a negrada gostava naquele momento, eram os únicos que conseguiam minimamente aglutinar essa população, esses consumidores de cultura preta. Na medida em que outros empresários que não eram negros, mas que identificaram a possibilidade de um filão aí dentro desse segmento, né, eles dominaram. Então, a partir daí, você pode pegar, por exemplo, os grandes festivais que começaram a partir da década de 80 no Brasil, né? Aí você pode considerar aí Rock in Rio, depois vários outros grandes eventos, Lollapalooza agora, e vários desses grandes eventos, eles têm um corporativismo de um segmento da indústria cultural que não necessariamente empresários pretos da área da cultura fazem parte. Verdade. Né? Então, é importante a gente ver essa possibilidade de pensar essa lacuna. E quem ocupou essa lacuna, quem está ocupando, são esses que vivenciaram esse movimento artístico da década de 80, 90 e que hoje estão, eu acho que com a experiência como artista, né, de ser passado para trás muitas vezes, de às vezes passar inúmeros venenos, como a gente fala, né? Então, Sim. quer dizer, de poder ter uma possibilidade de já ter possibilidade, por exemplo, de estar se apresentando num lugar de grande estrutura e nunca necessariamente ter essa estrutura. Hoje eu vejo, por exemplo, a Bugnipe com a equipe do Racionais produzindo seus próprios eventos, o Laboratório Fantasma. Então foram os jovens que foram chegando, foram entendendo essa lacuna, as necessidades que esses artistas tinham e que não tinham, por exemplo, empresários para investir nesse segmento. Eu acredito que boa parte desses empresários não viam retornos, né, por isso não investiam. E hoje, por exemplo, a possibilidade desses artistas estarem investindo em si mesmos. Né? E acabou virando um movimento que está sendo um movimento que hoje em dia você pode perceber que qualquer artista contemporâneo, ele acaba tendo que ser tudo isso, não só o artista do palco, né? Ele acaba tendo que ser o cara que também acende a luz, dá uma ajustada nos equipamentos, ele precisa observar os figurinos que ele está cantando, a iluminação que está atrás. Então, que era coisa que o artista, antigamente, ele não pensava nisso. Você tinha toda uma equipe que cuidava disso para o artista, né? Hoje ele tem que ter essa expertise. Paniquinho falou aqui da Chic Show, falou da Zimbábue, falou da Bugnipe e falou da Lab Fantasma. Vamos para nossa enciclopédia? Vou pedir para minha querida Isabel Filardes falar um pouco quem são esses personagens da história da música preta. Olá, pessoal, eu sou Isabel Filardes e este é o quadro Enciclopédia da Bel, onde desvendamos e explicamos referências importantes mencionadas pelos nossos convidados. Hoje nós vamos falar sobre Nelson Triunfo e a sua participação na abertura da novela Partido Alto. Nelson Triunfo é uma figura icônica na cultura hip-hop brasileira. Conhecido como o pai do hip-hop no Brasil, ele foi um dos pioneiros a trazer a dança de rua e o breaking para o país. Em 1984, Nelson Triunfo e sua trupe, a Funkcia, participaram da abertura da novela Partido Alto, exibida pela TV Globo. Essa novela, escrita por Agnaldo Silva e Glória Pérez, foi ao ar entre maio e novembro de 84. A abertura de Partido Alto foi revolucionária para a época, pois misturava elementos do samba com hip-hop, criando uma fusão cultural única. Nelson Triunfo e seus dançarinos trouxeram a energia e a criatividade do breaking para a tela da TV, ajudando a popularizar essa forma de arte no Brasil. Essa cena mostrava uma roda de break que se transformava em uma roda de samba, simbolizando a união de diferentes culturas e estilos de dança. Essa participação não só destacou o talento de Nelson Triunfo, mas também marcou um momento importante na história da televisão brasileira, mostrando a diversidade e a riqueza da cultura negra no país. Eu espero que vocês tenham gostado dessa explicação. Até a próxima no Enciclopédia da Bel.
Maniquinho, agora eu vou falar de uma outra face que eu tenho orgulho de ler e ver sobre você. Você acabou se tornando um acadêmico, um estudioso, uma pessoa que estudou um pouco das nossas relações com um instrumento e com a métrica da ciência, da academia e tal. E a gente tem orgulho por quê? Porque possivelmente nós somos a primeira geração de pretinhos do Brasil que acessou o ensino superior. Na sua família, pode ser o primeiro ou um dos primeiros. E isso faz muita diferença, porque durante muito tempo pessoas pensaram sobre a realidade brasileira e pensaram sobre nós. Chegou a hora da gente pensar um pouco sobre nós. Fala um pouco desse seu momento, por que que você acessou a universidade, o que que isso ampliou, alargou de horizonte para você? Bom, o que me levou para a universidade foi o próprio rap, né? Eu costumo dizer que O o engraçado hoje o rap ficou até, de certa forma, sofisticado, chique. sim, Mas na nossa época, o cara falava que fazia rap, era a mesma coisa de dizer que o cara era um bandido, é, né? é, Era quase igual, é, né? E é uma alegria ouvir isso falar. O rap levou o Paniquinho à universidade. sim, E o que legal, não foi só o Paniquinho, não. Tem alguns aí, várias né? pessoas. Aquele momento que nós estávamos fazendo a dinâmica da posse, da Aliança Negra e tal, tinha uma escola na região lá de Cidade Tiradentes que a boa parte da galera que fazia parte daquele movimento, na maioria das vezes, se fosse possível, saía da aula para ir dançar break, para ir fazer rap, isso Sim. na rua. Mas teve uma escola, o Salgado, né, que tinha uma diretora lá naquela escola, que gostava do movimento e abriu a escola para nós fazermos o movimento dentro da escola. E aí aquela foi uma sacada, uma das primeiras sacadas. O segundo ponto foi o encontro do movimento hip hop com o movimento negro. Isso, a gente fez parte do projeto Rappers, fizemos Ele é o 10. Guelé 10, Instituto da Mulher Negra, e a gente Saudosa Solimar fez Carneiro. Solimar. e aí a gente fez, por exemplo, através do projeto Rappers, formações políticas dentro daquela organização, porque o movimento negro, que a gente até então não conhecia, mas por conta do hip hop abordar questões como a violência policial, encontrou, por exemplo, no movimento negro a possibilidade de conseguir sofisticar o nosso discurso. E aí foi com esse encontro com o movimento negro e a gente percebeu que boa parte daquelas mulheres negras eram todas formadas, já tinham discursos rebuscados com relação a como dialogar com instituições como a polícia militar, como outras organizações e instituições que, de certa forma, reproduziam o racismo estrutural de alguma forma, né? E aquilo nos afetava. Então a gente começou, de certa forma, a acreditar que a educação, que o estudo era a melhor forma da gente conseguir ter o melhor discurso, até para fazer rap, até para fazer rima. Foi esse o pré-vestibular. Aí, no momento em que eu comecei a ser convidado por organizações sociais para desenvolver oficinas de rima. Vários outros parceiros começaram a desenvolver aulas de breakdance em algumas organizações sociais na quebrada. A grande maioria foi identificando que o caminho da educação era uma forma da gente conseguir potencializar aquele trabalho, quem sabe transformar até então aquele hobby. Então, a partir do momento em que vários desses jovens começaram a desenvolver ações que envolvia a dinâmica cultural daquele hobby que já sabia fazer, já sabia desenvolver com arte e desenvolvendo oficinas para outras crianças, para outros jovens nessas organizações sociais, a gente começou a perceber a potência de transformar todo esse conhecimento orgânico em conhecimento educativo. Aí a gente entendeu a importância de adquirir mais conhecimento e o caminho era a universidade, não tinha como. Então foi a partir daí que eu me identifiquei com a área da educação, fui fazer pedagogia e depois continuei tentando investir nessa possibilidade de continuar envolvendo arte, educação, cultura, pesquisa sobre o hip hop, e aí fui fazer minha pós-graduação em administração e organização de eventos. Paniquinho, É falando de isso. educação, vamos falar da outra face da moeda, de instrumento necessário para a gente superar o momento do racismo cordial brasileiro, Sim. ou, ou do mito da democracia racial. Tem uma coisa que é polêmica, que dá
que é difícil, que a gente ainda tem dificuldade de falar e como falar: dinheiro. O impressionante é que nenhuma sociedade moderna, seja ela capitalista ou socialista, ela vai prescindir de uma ferramenta que o ser humano construiu para mensurar trabalho e mercadoria, que é dinheiro. Eu compreendo que dinheiro é uma ferramenta, como o microfone, como a calculadora, como a câmera, como a Exato. lâmpada, é só uma ferramenta. O ser humano vai moldar a forma como ela vai funcionar. Você sente isso também no seu caminhar, essa nossa dificuldade em projetar, desenvolver e pensar dinheiro? Eu acho que a gente não foi educado, né, desde cedo, economicamente. Eu acho que essa dificuldade advém um pouco do histórico Racismo. do racismo, o histórico do nosso povo, a forma como o nosso povo chegou aqui, e o não acesso às nossas histórias anteriores ao período escravocrata, né? Mas eu acredito que à medida em que a gente vai tomando posse daquilo que é nosso e a forma como a gente pode negociar essas potencialidades, a gente começa a acessar os recursos. Conversa que a gente estava tendo um pouco antes mesmo do programa, e eu retomo esse diálogo. Por exemplo, boa parte dos segmentos culturais que o nosso povo foi trazendo de África e reproduzindo aqui nas Américas, por exemplo, já houve inúmeros momentos, né? Então, por exemplo, a capoeira já teve período em que a capoeira era segregada, ela era criminalizada, ela era proibida, aí depois ela virou um patrimônio cultural, aí depois ela se tornou uma manifestação cultural, e aí abriu-se possibilidade para outras pessoas ganharem dinheiro com isso. E muitas vezes não o mesmo povo que havia criado. Até o momento que o próprio povo começa a tomar a rédea daquilo que é seu e começar a lidar melhor com o dinheiro. E entender que, pô, se essa é uma potencialidade minha, por que eu tenho que fazer de graça aquilo que eu sei de fazer de melhor? E aí, lógico, a gente vai negociar com quem tem recurso. Sim. O programa chama-se Afrofuturismo, que é claro, é uma referência explícita ao afrofuturismo, que é uma filosofia em construção. Surra desenhou os primeiros rabiscos no seu diálogo e na sua construção, mas o auge do que a gente pode compreender de afrofuturismo foi visto num super filme de Hollywood que foi Os Panteras Negras. A recriação de um império fictício é uma homenagem aos impérios africanos que existiram de fato. Sim. O povo africano foi muito rico antes da chegada dos europeus. Várias nações construíram várias cidades, impérios absolutamente ricas e tal. O afrofuturismo propõe, inclusive, o encontro com a relação com a riqueza. E não sempre a riqueza é vista da forma como é vista hoje, né? A história, ela não mente, né? Sim. Então, a matéria-prima está em África. Quem ocupou a África durante esse período colonial, né, que colonizou as terras africanas, foram lá e usurparam tudo aquilo que era a riqueza da África, né? E levaram para os outros continentes, e aí tem essa dinâmica da questão econômica no mundo, mas nós sabemos que a nossa maior riqueza está dentro de nós mesmos, tá? Quer dizer, a cultura que a gente vai recriando o tempo todo, os conhecimentos ancestrais, a gente vai retomando o tempo todo. Então, existem inúmeras outras riquezas nossas que não podem ser roubadas. Aí o que nós estamos fazendo agora é, de certa forma, nos retomar de volta tudo aquilo que nos tomaram, né? Então, eu acredito que a gente também vai ter que começar a lidar com a forma como é que a gente vai renegociar todos esses conhecimentos, toda essa cultura. O símbolo no Panteras Negras eram guerreiras com lanças, Sim. mas lanças que soltam raio laser. É. Quer dizer, como a gente busca a nossa ancestralidade, nossas ferramentas de ancestralidade e recolocamos no que é contemporâneo, ou no caso do afrofuturismo, o futuro que a gente projeta. Sim. Então, a gente recuperar um pouco da nossa cultura, saber transformá-la, e nós estamos numa sociedade industrial de escala. Como a gente monetizar e, a partir da monetização, transformar na ferramenta que é dinheiro. E como esse dinheiro volta para o nosso povo, a gente recebeu agora uma queridíssima parente do norte, que é a Oprah, que nos dá lições um pouco sobre como isso, né? Como ressignificar o papel do dinheiro. E isso pra gente é muito legal. Antes da gente encerrar, vamos conhecer um pouco da música soul, que o soul é o pai de muita coisa,
do hip hop, certamente, que tem a mesma raiz que é a África, é a mesma sonoridade que está no samba, que está no chorinho, que está no maracatu, no continente americano. Ele acabou ganhando fácil na América Central com o reggae, com a salsa, com o merengue, e no norte com a soul, o jazz. Vamos ouvir um pouco da banda Ultra Soul, daqui a pouco a gente volta. To me.
Paniquinho, fala uma coisa também que me chama muita atenção na sua história. Nesse momento, fala um pouco do que você está fazendo nesse momento, que é muito interessante. Estou trabalhando como supervisor artístico-pedagógico, né, na Fábrica de Cultura do Jaçanã. Espera um pouquinho, como o Brasil inteiro e o mundo vai ver, fala um pouquinho também o que é Fábrica de Cultura. A Fábrica de Cultura é um programa ligado à Secretaria de Estado da Cultura. Praticamente 11 anos esse programa vem se desenvolvendo em São Paulo, tem atuado nas áreas de vulnerabilidade da cidade, então você tem fábricas de cultura em várias comunidades, né? Então você tem no Jaçanã, você tem na E é Brasilândia. uma fábrica mesmo, É né? uma Um fábrica de galpão, cultura, é um uma coisa galpão, de presença. um equipamento enorme, né? Que às vezes até assusta a comunidade, né? Quer dizer, você tem lá, às vezes, no Jaçanã, por exemplo, que é um vale ali, ó, rodeado pelo Jova Rural e pelo Jardim Eu Hebron. lembro que eu fui fazer um show da Tula Mello no Fábrica de Cultura de Cachoeirinha. Cachoeirinha. E eu me lembro que eu ia lá fora, conversava com as pessoas e chamando as pessoas para vir assistir. Sim. E as pessoas que moravam ali achavam que aquilo não podia entrar, que não Podia era delas, entrar. né? Exatamente. Ainda hoje você vê, às vezes, algumas pessoas da própria comunidade que não conhecem o equipamento, justamente porque é muito comum, né, você ter algumas instituições que são levantadas a cada gestão pública dentro da comunidade e as pessoas não têm esse costume, né, de olhar um equipamento e entender meu. que aquilo é dela também. Isso acontece com a escola, com o Sim, CEL, por exemplo, é isso verdade. acontece com As casas de cultura. as casas de cultura, acontece com o hospital, né? A depender do tamanho do hospital, do tamanho da Assusta. estrutura, assusta, né? Mas a Fábrica de Cultura, ela tem tido uma importância e um impacto muito significativo, assim. A gente atende, por exemplo, na Fábrica de Cultura de Jaçanã, em torno de 720, 750 jovens, crianças e adultos por semestre, com mais de 25 atividades. Então, seja elas de segmentos culturais muito tradicionais, como violão, capoeira. A partir de agora, desde 2023, né, do ano passado, nós temos trabalhado bastante com projetos de 4.0 tecnologia, né? De incentivo à tecnologia. Então tá tendo, por exemplo, atividades como criação de games, drone, a gente tem máquina de corte a laser, impressora 3D. Nós temos lá no Jaçanã 3 impressora 3D. Que sensacional. né? E você vê, Paniquinho, assim, a gente estava conversando antes do programa, no bastidor aqui, a gente estava conversando um pouco das nossas perspectivas possíveis da gente começar a pensar em escala. Eu estava carregando na tinta, mas falando, Paniquinho, que às vezes eu sinto que nós pretos vivemos na Idade Média, do ponto de vista da economia. Então você vê o seguinte, quando você vai para alguns outros países, você encontra empresários investindo em grandes estruturas e tecnologia. E aqui no Brasil, pessoalmente, eu não conheço, ou quase não conheço, nenhum grande empresário preto ou uma mulher negra fazendo uma produção em escala e tendo uma empresa com escala. E aí a gente fica pensando em políticas públicas, como é que o Paniquinho trabalha, que tem a possibilidade de produzir aplicativos, tem possibilidade de trabalhar com tecnologia e com economia criativa, e o desafio que nós vamos ter para transformar isso em riqueza. Exato, a gente está no início, por exemplo, de propor atividades como games, né? Há 2 semestres, por exemplo, que eu inseri 2 trilhas de criação de games, mas a molecadinha vai para jogar, né? Então, eles ainda estão no interesse mais de jogar do que entender como é que funciona o jogo na perspectiva de criar seus próprios jogos. Mas a gente já deu start naquela região, né, de vulnerabilidade ali do Jova Rural. A molecada vai lá e ocupa, tá o tempo todo lá. Tem uma característica importante também dizer que a nossa equipe, né, da Fábrica de Cultura do Jaçanã é toda negra. Que né? legal. Então, nós temos 100%? 100%. Assim, a gerente, que é a Grace, é negra. Nós temos o supervisor de articulação, que cuida dos shows, dos eventos, que é o Júnior também, é uma pessoa negra. Ô, Júnior, eu quero levar meus artistas aí, Júnior. A supervisora do administrativo, né, também. Assim, num primeiro momento, para qualquer pessoa que chega de fora, impacta, né, porque a gente tem uma equipe, de modo geral, que é uma equipe mista, né, multi, a equipe de gestão do equipamento são pessoas negras. A gente já
acaba, de certa forma, trazendo um pouco desse olhar e uma atenção especial para a comunidade que a gente atende, que também é a maioria negra. Então, eles, ao entrar dentro do equipamento, eles já se identificam com a gente nesse lugar que nós estamos ocupando. Então, acaba se tornando um referencial. E, ao mesmo tempo, a gente dinamiza a nossa atuação com a molecada no maior dinâmica de afeto, de acolhimento, pertencimento, e por isso que acaba surgindo muita coisa boa ali, né? Acredito que talvez mais uns 5, 6 anos a gente consegue já trazer uma molecada construindo possibilidade da gente conseguir desenvolvedores de games ou alguma coisa nesse sentido. Muito bom. Qual que é o endereço da fábrica de Jaçanã? A fábrica de cultura de Jaçanã fica no Jova Rural, na rua Raimundo Eduardo da Silva, 138, fica próximo ali do Jaçanã. Aí, ó, Então, você que está em São é Paulo, isso. e você que quando vem visitar São Paulo pode conhecer, é um equipamento público, um equipamento do governo do estado, que é muito interessante. São quantas fábricas de cultura hoje? Ao todo são, se eu não me engano, 19. São 2 OS que atendem, que administram a fábrica de cultura. Então, nós estamos na Zona Norte e Zona Sul com a Poieses. Sim. Então, a gente tem equipamento da fábrica de cultura Jaçanã, na Vila Nova Cachoeirinha, na Brasilândia, Capão Redondo, Jardim São Luís. Temos também em Iguape, expandindo, né, para Grande São Paulo. Temos na Zona Leste, a região do ABC, a gente tem também as fábricas de cultura que são administradas pela Catavento. Né? Então você tem Que é uma organização social uma que, organização né, social que administra também. Né? muito, Então, muito bom. Estamos chegando no finalmente. Oh. Queria agradecer demais pelo Paniquinho ter aceito compartilhar seu conhecimento aqui com a gente. Muito legal, mas eu não queria que o Paniquinho fosse embora sem voltar um pouquinho no tempo e queria perguntar o seguinte, Paniquinho. Volta, o Paniquinho com 20 anos de idade. 20 Você anos. encontrou o Paniquinho com 20 anos de idade. O que você fala para o Paniquinho com 20 anos de idade? Que conselho? Eu não gosto da palavra conselho, porque conselho parece uma coisa autoritária de uma visão, de impor sua visão para o outro. Mas que contribuição você daria para um jovem de 20 anos hoje? Falaria para ele continuar no caminho que ele está indo, que é um caminho possível. Foi possível, está Acredite. sendo possível, né? Então, independentemente das nossas percalços que a gente sabe que a gente enfrenta, né, por ser negro numa sociedade como a nossa, eu acho que eu diria para o Paniquinho há 20 anos atrás, continua que está no caminho certo. É isso, gente. Estamos encerrando hoje o nosso Afrofuturistic Magazine, dizendo também que isso só é possível realização da Tony Prada Entretenimento, da Associação Cultural REG e da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa, que apoiou e financiou esse projeto. Eu quero agradecer a vocês todos, continue nos acompanhando, comente aqui embaixo tudo que você quer ouvir, tudo que você concorda, o que você discorda, o que você gostaria de ver tratado aqui. Obrigado a vocês, obrigado Pretinho, obrigado Pretinha, obrigado a você que nos acompanha e que faz com que a gente tenha relevância nesse conteúdo. Aproveita e dá um clique aí, um clique embaixo, que isso nos ajuda e faz com que os grandes do YouTube entendam que a gente é relevante. Tá bom? Um abraço.